Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O meu convidado de hoje chama-se André Aragão. Nesta emissão especial que dedico ao segundo aniversário da STP-TV, vou debater com ele alguns temas de atualidade são tomense que são, do meu ponto de vista, e do dele também, garanto, da maior relevância. Para já, veja a reportagem. São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um estado insular localizado no Golfo da Guiné, composto por duas ilhas principais, a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe, e também por várias ilhotas, num total de 1001 km². As ilhas de São Tomé e Príncipe estiveram desabitadas até 1470, quando os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar as descobriram. Foi então uma colónia de Portugal desde o século XV até à sua independência em 12 de julho de 1975. Numa das várias revoltas internas nas ilhas, um escravo chamado Amador, considerado herói nacional, controlou cerca de 2/3 da ilha de São Tomé. A agricultura só seria estimulada no arquipélago no século XIX, com o cultivo de cacau e também de café. Desde então, muita coisa mudou e hoje São Tomé e Príncipe é um dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Bem, de regresso, como disse, tenho comigo como convidado para conversar André Aragão, advogado, bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, também presidente da UALP, da União de Advogados de Língua Portuguesa, coisa, enfim, que é sempre de aumentar, digamos, que o orgulho de qualquer São Tomense, ter um compatriota seu, e nesse caso também amigo de infância, a assumir esse tipo de responsabilidades, tanto do ponto de vista local, São Tomé e Príncipe, como até do ponto de vista internacional, enfim, ao nível daquilo que é, digamos que, o universo da CPLP ou dos países que falam a língua portuguesa. Eu já tive a oportunidade de dar os parabéns ao André por isso, volto a dar e agradecer a presença dele aqui. André, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado. Isto é o seguinte, tu, neste momento, estás à frente, ou estás como presidente da UALP. Explica-nos, vamos começar por aí, explica-nos o que é isso da UALP, que é para as pessoas entenderem o que é que isso quer, o que é que essa organização traz de fresco para o universo dos países lusoparlantes. Muito obrigado. Antes de mais, agradeço, Abílio, o convite que me formulaste para esta conversa amena, tranquila, entre amigos, pessoas que partilharam, enfim, uma parte significativa das nossas vidas. Indo de encontro à tua questão, bom, a UALP surge, antes de mais, como uma forma de agregar profissionais da advocacia dos países da língua portuguesa, mas não só países, também territórios, uma vez que nós temos Macau, que não é propriamente um país, mas é um território pertencente a um país, por forma a permitir que eles possam desenvolver um certo intercâmbio e partilhar um bocado da sua experiência, bem como, enfim, permitir que em vários domínios do direito, da ciência jurídica, possam, enfim, no ramo mais concreto da advocacia, trocar, enfim, um certo fundo bibliográfico que circula em cada uma das jurisdições, a doutrina que circula em cada uma das jurisdições, a jurisprudência, enfim, a legislação, etc, etc. Mas a UALP não é apenas isso, é também um espaço de convívio, onde as relações humanas têm um relevo bastante importante. Hoje, quando a sua criação, ela devia congregar representantes de cerca de 500 mil advogados. Hoje a UALP representa qualquer coisa como 950 mil advogados. Portanto, o que tem um peso mundial na ordem de 1/4 de advogados de todo o mundo. Isso é demasiada gente. Eu estou a ver isto mal. O grande desafio que tem a UALP e que nós temos a consciência é fazer refletir, portanto, este peso numérico na influência que os advogados de língua portuguesa deviam ter no concerto das nações, lá onde, naqueles assuntos que tocam diretamente à nossa profissão. Portanto, provavelmente hoje não teremos proporcionalmente à altura do peso que temos, porque somos uma organização, enfim, que está ainda a dar seus primeiros passos.
Mas eu creio que, enfim, nos próximos anos, e à medida que ela se vai consolidando, chegaremos a esse patamar que é de fazer corresponder o peso numérico com o peso das opiniões e da corrente de opinião que pode ser gerada pelos advogados de língua portuguesa. De facto, na necessidade da gente, e sobretudo numa profissão que é sempre uma profissão, de alguma forma, ligada aos poderes. Portanto, tem que ser algo que tem, obviamente, que ter relevância. Eu não tinha noção da quantidade de advogados, enfim, que existiria na lusofonia, no seu todo. Assim, estamos a falar de algo, de facto, que pode evoluir para um stakeholder relevante dentro daquilo que é o universo dos interesses lusófonos, não é? Enfim, lusófonos, quando eu digo lusófonos, quero aqui referir-me aos países que falam, obviamente, o português. No entanto, obviamente, para chegar também a esse cargo, tu passas por ser o bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Como tem sido essa experiência, que acaba por ser recente, não é? Foi a coisa de quê? De ano e meio, 2 anos? Sim, eu vou a ano e meio de mandato. Diga-se que estive na origem, portanto, nos primeiros passos para a criação da Ordem em si, portanto, nos finais da década de 90, foram muitas tentativas, mas na altura faltava massa crítica, portanto, éramos pouquíssimos. E, enfim, a natureza da profissão e a vocação, enfim, quase natural do advogado, que está entre o direito e a política, fazia com que, ciclicamente, a classe sofresse baixas consideráveis, porque um grupo enfim, relevante de colegas ou estavam no governo ou estavam na oposição, e de maneiras que só já em meados da década de 2000 é que, portanto, começou-se a injetar sangue novo com o regresso de mais quadros, jovens quadros, e conseguia-se criar assim uma bolsa de pessoas que estavam com mais constância no exercício da profissão, e logo se encontrou a massa crítica suficiente e necessária para a criação da Ordem. Portanto, a Ordem surge em 2006, em dezembro de 2006. Nós estamos, portanto, nas vésperas do nosso 10º aniversário, portanto, no próximo ano. E, a esse propósito, logo a seguir à tomada de posse, um dos primeiros expedientes que a minha direção desenvolveu junto do governo foi fazer com que pudéssemos assinalar o Dia do Advogado santomense, que é o dia 22 de dezembro. Não havia referências históricas especiais para feitos enfim, marcantes protagonizados pelos advogados, mas, e por isso entendemos que devíamos nos ater à data em que foi publicada a lei que aprovou o Estatuto da Ordem dos Advogados, e é em função desta data, 22 de dezembro de 2006, que, enfim, ficou instituído como o Dia do Advogado santomense. Pronto, no ano passado foi a primeira vez que comemoramos, mas o próprio decreto-lei que instituiu o dia saiu muito em cima da hora, portanto não podemos fazer, enfim, uma atividade digna, enfim, daquilo que devia ter sido feito. Mas ainda conseguimos organizar um debate, enfim, entre advogados e magistrados, e falámos das providências cautelares que são muito usadas por nós, e pusemos, sobretudo, os magistrados a falarem sobre as providências cautelares, dadas as divergências de pontos de vista que existem entre as duas classes. Enfim, uns gostaram, outros não gostaram, mas, enfim, temos que fazer coisas concretas. Algo muito concreto. Vamos continuar a debater, vamos desenvolver outras atividades, e o que interessa é fazer coisas. Naturalmente. Aqui uma coisa, enfim, acabas de falar de terem criado esse espaço naquele momento específico de debate, que acaba por ser um debate dialogante entre os advogados e os magistrados. Nós estamos, há alguns anos, a falar constante e sucessivamente da reforma da Justiça, sendo que, desde que existe a Ordem posiciona-se, obviamente, como um interessado como uma parte interessada nessa reforma, que acabam por ser um conjunto de reformas, como é óbvio e evidente. Tu tens estado envolvido desde o início da gênese, como tu disseste, no processo da criação e da consolidação da Ordem dos Advogados no país. O que eu te pergunto é o seguinte: o que é que tem feito a Ordem no sentido
no sentido, e durante esse tempo, no sentido de facilitar ou de ser também player nesse conjunto de reformas que a Justiça de São Tomé e Príncipe necessita e que todos nós reconhecemos que de facto necessita. Bom, em várias ocasiões, e eu agora refiro-me a factos ocorridos não só durante o meu mandato, mas mesmo em períodos anteriores, os advogados têm participado através da direção da ordem, dos bastonários e dos membros dos conselhos, quer do jurisdicional, quer superior, em várias atividades e vários eventos onde se discute a reforma da justiça em geral e, sobretudo, onde se discute a reforma dos tribunais, que é, digamos, o setor mais visível, onde as dificuldades e as insuficiências são mais notáveis. Eu não quero descurar de maneira nenhuma que os outros setores, outros serviços de justiça, que afetam também de forma direta a vida comum, do dia a dia dos cidadãos, não sejam, digamos, meritórios de uma reforma que possa introduzir melhorias substanciais e levar, digamos, as pessoas a serem servidas pela administração da justiça, mas num patamar muito mais aceitável do que aquilo que hoje acontece. Eu quero me referir, antes de me referir ao aspecto propriamente judiciário, aos serviços como identificação civil e criminal, onde os nossos bilhetes de identidade ainda são feitos de forma artesanal, portanto, batidos a uma máquina de escrever e numa cartolina comum, enfim, com umas marcas d'água, mas que não garante a autenticidade e a veracidade de um documento tão importante como é o caso do bilhete de identidade. André, deixa-me interromper, porque agora estás a dizer aqui uma coisa, enfim, normalmente quando as pessoas falam da reforma da justiça, e eu costumo referir muito às reformas da justiça, de facto são várias e em diversas áreas, e fizeste bem aqui em sectarizar, mas agora acabaste, enfim, de dar um exemplo claro e concreto do que é que pode ser reformável no universo ou no sistema judicial e também judiciário. Porque quando se pensa na reforma da justiça, enfim, em termos de voz comum, voz do cidadão comum, pensa sempre na questão dos tribunais, enfim, numa série de reformas que têm a ver com novas legislações ou com alterações das legislações existentes, no sentido de acelerar processos. Pensa sempre em coisas deste género, na probidade dos juízes, dos magistrados, de uma forma geral, e até na sua própria produtividade. Pensa-se nesse tipo de coisas. Mas tu aqui vais buscar algo que, sendo um detalhe, é de facto um detalhe que é determinante. Agora, o que eu não entendo, eu tenho que perguntar isso, porque tu estás dentro de todo o aparelho, não é? E conheces o aparelho 10 vezes, 15, 30, 40, quantas vezes quiseres, melhor do que eu, porque eu sou um simples utente. No caso do bilhete de identidade, da última vez que lá fui, confirmo que é de facto assim que se faz. Até ir lá abaixo, não sei aonde, uma sala qualquer, encontrar a minha certidão, o assento de nascimento, ou que seja, enfim, é algo absolutamente artesanal. E depois fazerem o documento é outra artesanalidade, e por aí em diante, com uma série até de momentos de muito pouca segurança relativamente àquilo que está a ser feito. A minha questão é a seguinte: estamos num país em que, por exemplo, os passaportes já são emitidos eletronicamente, quase como essencial. Todo o processo e todo o funcionamento da emissão dos passaportes, enfim, como acontece com os vistos, isso assim. O que é que se passa? O que é que se passou? O que é que se terá passado para que não acontecesse ou não aconteça o mesmo relativamente aos bilhetes de identidade, por exemplo, e até a digitalização dos assentos? E o que é que se passou para que nós não tenhamos, nesse momento, esse tipo de resposta do próprio sistema judicial, o judiciário? Abílio, se me permitires que faça um pouco de história, sem entrar em detalhes, evidentemente, São Tomé e Príncipe terá sido provavelmente, pelo menos dentro dos PALOP, o primeiro país que logo após as primeiras eleições multipartidárias, enfim, a mudança do regime em 91, desenvolveu uma série de projetos financiados pela cooperação portuguesa, cerca de 15, lembro-me eu, e dentre eles para o setor de identificação civil e criminal. E nesta altura, o que é que se previa? O projeto era simples, era um projeto da informatização dos bilhetes de identidade e dos certificados de registro criminal, vertente número 1, e uma vertente segunda, que era o controle processual das conservatórias, portanto, as conservatórias todas, portanto,
conservatória do registro civil, do predial, do automóvel, pessoas coletivas, portanto, todo o sistema das várias conservatórias. Esse projeto foi desenvolvido na área da identificação civil. Foram mobilizados quadros existentes e disponíveis então, foram desenvolvidas aplicações e foi trabalho feito por quadros nacionais. Estas aplicações foram carregadas com dados reais da população e nós tínhamos, na altura, toda a identificação civil já em bases de dados relacionais, em condições bastante aceitáveis para o ranking de serviço. O resto, o que se passou, eu não vou aqui desenvolver, mas como este projeto que eu conheço bem, terá provavelmente acontecido em outros projetos. O que nós notamos é que, passados 22 ou 23 anos, continuamos numa situação, não como estávamos em 91, mas estamos numa situação pior. Até porque as necessidades são muito maiores, a população aumentou e depois a segurança dos dados, a conservação dos dados, nomeadamente dos livros, com a umidade e o calor e as instalações que se tornaram, enfim, completamente incomportáveis para o volume de informação que é produzida, evidentemente que tem constituído uma preocupação nacional, até porque daqui a mais uns anos eu não estou preocupado com, enfim, a população que já não está no ativo e provavelmente necessitará pouco de uma certidão, etc. Mas estou sobretudo preocupado com a certidão, com a parte da população que é mais jovem e que, enfim, o dia a dia e por várias necessidades da vida precisarão que sejam emitidas certidões e cujos assentos de nascimento, etc., neste momento encontram-se em livros completamente degradados e que, enfim, já não garantem qualquer fiabilidade. E, enfim, pronto, é uma preocupação daquelas fundamentais, sobretudo no Estado de Direito como o nosso. Diz uma coisa interessante, e quando começaste a falar desse setor, o setor dos registros, o setor, aliás, diga-se de passagem, as pessoas podem ter, enfim, a tentação de achar que nós estamos aqui a falar de coisas demasiadamente abstratas e que não têm, ou que podem não ter, grande impacto na vida das pessoas, mas se quiserem ter a noção do que é que nós estamos aqui a falar, enfim, no impacto da vida pessoal das pessoas, é ver a dificuldade que existe em São Tomenses fora de São Tomé em ter acesso a esse tipo de documentação. E, sobretudo, quando sabemos que o caso de Cabo Verde, que partiu depois de nós, segundo tivemos ainda a conversar, disseste isso, Cabo Verde partiu depois de nós no início de toda da reforma de todos esses setores, hoje já podem aceder online, um Cabo Verde em qualquer parte do mundo pode aceder online ao seu registro pessoal e até fazer pedidos a esse nível e ter acesso para a impressão da documentação em qualquer parte do mundo sem grandes questões. Como eu dizia, para as pessoas terem noção, isto tem como exemplo, dá bem a nota de como a vida das pessoas melhora consideravelmente relativamente a isso. Não existem burocracias desnecessárias, enfim, uma série de pressões sobre o próprio trabalho consular, enfim, dos diversos consulados que temos, até sobre os próprios tribunais nessa vertente dos registros. Mas, mais do que isso, é a avaliação que é feita ao nível, e aqui isso é importante, ao nível do ambiente de negócios no próprio país. Ou seja, nós ainda agora estive a ver o índice do Doing Business e uma das nossas fraquezas, para além de todas as fraquezas, enfim, associadas à própria baixa capacidade de resposta do sistema, também a questão dos registros coloca-se como uma questão extraordinariamente premente. Isso faz sentido nós andarmos nesse ramo-ramo sem dar respostas a coisas, como tu bem disseste agora, que já podiam estar respondidas há mais de 20 anos. Isto não faz sentido nenhum. Pois, tem toda a razão essa reflexão. Evidentemente que não basta ter um guichê único de empresas e poder-se criar empresas em tempo bastante aceitável, como é o que se passa neste temos momento. Um bom rating, não é? Temos um bom rating. Mas há toda uma série de fatores que são transversais que também precisam de ser levados. E eu direi que a reforma da justiça é tão importante no sentido judiciário como é no sentido dos serviços de justiça.
Eu posso dar mais um exemplo, é que em épocas da atribuição de bolsa de estudo ou em concursos públicos mais massivos, organizados pelo Ministério da Educação e outros setores, e em tempo chuvoso, as pessoas estão em filas enormes, intermináveis, para fazer o reconhecimento de uma assinatura. Bom, é verdade que houve uma pequena reforma, mas que é fundamental, no Código Notariado, e que permite que hoje os advogados possam, de facto, fazer o reconhecimento da assinatura. Mas esta medida não foi suficientemente popularizada. E a maior parte dos nossos cidadãos não sabem que os advogados podem fazer o reconhecimento da assinatura. Mas foi uma medida, parte do mundo, foi uma medida simples de se tomar, mas há toda uma regulamentação que devia ter sido produzida para depois, portanto, a parte adjetiva de como fazer. Há aspectos fiscais que deviam ser tomados em consideração, há aspecto dos custos, etc., que, enfim, ainda não foram devidamente regulamentados, o que deixa os próprios advogados constrangidos e vão fazendo gratuitamente entre colegas, mas, enfim, não se sentem suficientemente à vontade para anunciarem e prestarem o serviço que é fundamental para o descongestionamento dos serviços de registro notariado. Mas eu diria que fomos um tanto quanto tímidos nessa reforma, podíamos ter ido mais longe, podíamos ter, inclusivamente, dado também aos advogados a possibilidade de autenticar documentos. Claro. Que é uma coisa simples. Fazemos certificações de tradução, preparamos os processos de certificação de tradução, mas toda a validação deste processo depois é feita também na direção do registro e notariado, o que é uma tarefa que deveria ter sido, enfim, já descentralizada e entregue aos advogados. Uma coisa, enfim, passando um pouco por cima, por esses detalhes, que são detalhes extremamente relevantes, até porque, para além disso tudo que nós estamos aqui a dizer, também tem muito que ver com a imagem que se quer dar do próprio sistema, não é? Mas há aqui uma outra discussão que houve e que esteve na ordem do dia há cerca de 2 anos, ano e meio, 2 anos, em São Tomé e Príncipe, que foi o iniciar uma proposta de reforma da Justiça que se iniciava com uma alteração, acabaria por ser mesmo uma alteração aos estatutos, no sentido de se criar um momento de exceção, que seria um momento temporário, obviamente, seria excepcional, para permitir que se avaliasse a performance do quadro pessoal de todo o sistema judicial. Se foi isso que eu entendi e suponho que terá sido mais ou menos isso. Não sei se eras o bastonário ou não, mas o que é que pareceu essa iniciativa, de uma forma geral? Pois foi antes de facto, isso ocorreu ainda antes do início do meu mandato, mas segui atentamente, como sigo normalmente, a todos os fenómenos que vão acontecendo no país. O que na altura, enfim, terá chocado, creio, a magistratura, sobretudo. Sobretudo a magistratura que reagiu, sim. Reagiu de forma, enfim, bastante veemente, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que era um órgão, enfim, ainda que temporário, teria amplos poderes, superpoderes, que se sobreporiam aos poderes dos Conselhos Superiores das Magistraturas, quer judicial, quer Ministério Público. Mas eu não creio que esta reforma, no âmbito judicial e judiciário, deveria ter sido abandonada. Portanto, esta reforma deveria ter sido prosseguida, provavelmente de outros modos, provavelmente de forma mais inclusiva e envolvendo os próprios destinatários, porque todos nós temos responsabilidades e a função dos tribunais é julgar, dizer o direito em nome do povo, mas dizer com dignidade, com seriedade, para que o cidadão sentenciado se sinta, de facto, convencido de que a sentença relata a realidade e que, de facto, ele vê na justiça do seu país o baluarte das relações interpessoais do ponto de vista quer humanístico, quer do ponto de vista de toda a doutrina da punição para aqueles que, enfim, prevaricam. O mesmo direi no âmbito dos negócios, e a reforma deveria, do meu ponto de vista, prosseguir
com o envolvimento de todos, para permitir que hoje, passados os cerca de 2 anos, tivéssemos um cenário completamente distinto. Bom, é natural que, enfim, quando uma certa classe socioprofissional se sinta completamente, enfim, à vontade para, enfim, agir em função dos seus impulsos, que, enfim, nem sempre a performance e aquilo que é desejado ou desejável se consiga, e exigível também, se consiga, porque, enfim, eu creio que o ser humano não é propriamente aquela espécie disciplinada e excelente, porque não podemos permitir que não haja um certo controle sobre, enfim, todo tipo de atividade. Por isso é que fazemos fim-capé, não é propriamente um cavalo de batalha, mas achamos que ainda hoje o cerne da questão dos tribunais é a ausência das inspeções. Porque as inspeções, nos moldes em que hoje são realizadas, não darão um grande resultado. E todos nós temos a consciência disso. É preciso um novo paradigma. Quer dizer, num país tão pequeno como São Tomé e Príncipe, haver um inspetor e um inspetor adjunto e um pequeno corpo administrativo, evidentemente que é uma carga muito pesada para o inspetor. Porque, enfim, nós estamos a falar de uma população pequena, de uma cidade pequena, em que todos nos conhecemos e as pressões vêm de todos os lados. Portanto, o que eu creio é que deveria, nesta altura, e há massa crítica, penso que há quadros suficientes, é necessário apenas fazer uma adaptação de conhecimentos, e há pessoas que, enfim, já estão há vários anos na magistratura e se calhar não se importavam de mudar um bocado de atividade, era criar um corpo de inspetores mais amplo, em que entre o inspetor e o inspecionado não deveria haver uma relação direta, ou seja, num primeiro momento haveria aquela relação normal da inspeção entre o inspetor e o inspecionado, mas o inspetor, aquele que inspeciona, não devia classificar. Exato. Pronto, as classificações deveriam ser feitas por outro inspetor. E num sistema que nós, enfim, conhecemos, enfim, desde a nossa infância, na nossa altura, quando fizéssemos as provas e exames, o professor corrigia a prova, não sabia de quem era a prova. Portanto, claro, era destacado a parte do cabeçalho onde estava a identificação da pessoa e a correção era completamente anónima. Portanto, num país pequeno como o nosso, temos que ter imaginação suficiente e encontrar formas outras, ao invés de tentarmos adotar modelos que funcionam noutros países, mas que em São Tomé não funcionam. Então, estás a dizer que faz todo sentido, diga-se de passagem, o que estás a dizer é que tens alguma, digamos que estar renitente ao recurso a inspetores ou inspeção internacional. Ou seja, mesmo no espaço, mesmo no universo da CPLP, como é, e como estava também na própria criação do Conselho, está prevista essa possibilidade. Tu não vês isso como algo que possa vir a trazer mais-valia, mesmo do ponto de vista de distanciamento entre o inspecionado e o inspetor, ou a inspeção em si? Sabe, esta questão é sempre muito sensível, porque, a partida, não há uma predisposição da parte das magistraturas no sentido de aceitarem tanto inspetores, não há soberanias, aceitarem uma inspeção feita, protagonizada por inspetores que vêm do estrangeiro. Há uma certa, digamos, franja que ainda aceita, do ponto de vista técnico, consultores que possam, de facto, apoiar inspetores nacionais. E, pronto, acho que é bastante pacífico, mas não uma inspeção imposta ou protagonizada por pessoas que vêm de fora. Até porque depois há aspectos sociológicos, até mesmo antropológicos, se quisermos, que levam muitas vezes o julgador a ditar, de um certo sentido, que seria completamente incompreendido por alguém que não tem o pulsar da realidade local. E muitas situações, enfim, perfeitamente compagináveis com a vida do dia a dia poderiam ser de difícil interpretação. Isso é interessante, até porque estamos aqui agora, enfim, tocaste também num ponto muito relevante, que é o da antropologia, da sociologia das ilhas ou dos ilhéus.
que se tornam ainda mais especiais, se calhar, até pela proximidade e pelas relações, enfim, quase que inevitáveis, parentesco e de amizade, do que se queira, entre as pessoas. Mas também é por isso que se vê acontecer em muitas ilhas, com as nossas características, de facto, esse recurso à inspeção internacional. Os moldes, consultoria, ou do que seja, mas existe muito essa preocupação em garantir o distanciamento entre o inspecionado e o inspetor, ou a inspeção em si, usando, de facto, essa possibilidade de recorrer a consultores ou a inspetores incorporados em corpos de inspeção nacionais. No nosso caso, a resistência é óbvia e evidente, e os juízes, os magistrados, de uma forma geral, deram nota disso, insurgiram-se contra isso, mas, no entanto, ultimamente volta-se a ouvir falar outra vez da possibilidade disso vir a acontecer. Tu, que estás dentro que estás no sistema, achas que o que é que se deveria fazer no sentido, de facto, de uma vez por todas, ultrapassasse essa questão da inspeção e começasse a pensar no tipo de soluções e de reformas que o próprio sistema exige? Isso porquê? Porque se continuarmos a insistir nisso, que de facto também é crucial, e se não ultrapassarmos essa fase, nunca mais acontece mais nada, porque está toda a gente concentrada, aliás, como tu próprio disseste, como tendo esse momento o momento central da própria reforma judicial. Exatamente. Aliás, neste momento, creio eu que ainda decorre o processo inspectivo no Ministério Público. E está sendo, não conheço, digamos, termos de referência nem os detalhes da intervenção, mas sei que há, digamos, uma procuradora portuguesa que está em São Tomé e que está, de algum modo, a trabalhar com os procuradores são-tomenses nesse processo inspectivo. Portanto, isto vem a reforçar aquilo que eu há pouco dizia, que nem toda a gente é completamente adversa à ideia, não é? Mas nós precisamos de contar com recursos, de mudar um bocado desta forma de pensar e começar a contar com os recursos próprios. Porque isto das cooperações tem muitos outros aspectos que à primeira vista, parecem pacíficos, mas são muito sensíveis. E quem já esteve há alguns anos no Ministério da Justiça, como tive eu durante 7 anos, percebe que há uma dimensão quase invisível, mas que depois, enfim, condiciona o próprio desenvolvimento das nossas estruturas internas. O que eu creio é que nós devíamos, nesta fase, concentrar-nos sobretudo na criação de condições para o alargamento do quadro de inspetores, para que se pudesse, de facto, deixar de personificar na figura do inspetor toda a responsabilidade da inspeção, para permitir que, de facto, enfim, houvesse, enfim, uma diluição, enfim, ou quase uma impessoalização do serviço de inspeção, para que, enfim, todos pudessem fazer no seu papel e, sobretudo, para que a classe dos magistrados sentisse que o trabalho tem que ser feito com seriedade e em tempo útil, porque a inspeção tem consequências gravosas para a carreira das pessoas se forem mal-sucedidos, não é? E tem sempre, quase sempre, boas consequências para os sistemas, vamos lá assim. Normalmente sim, porque basta haver inspeção que toda a gente começa a trabalhar melhor. Então, numa primeira fase, pelo menos ganha-se logo isso. Tá? O empenho é maior, a seriedade é maior, o cumprimento dos prazos, portanto, é o que, no fundo, as nossas populações esperam do sistema. Sendo assim, para terminarmos, há uma pergunta que é, enfim, quase que inevitável de fazer-se, mas que eu tenho, obviamente, que de fazer. Neste momento, digamos que o advogado, a Ordem dos Advogados, enfim, digamos que é o grêmio de classe, como vê ou como pretende, digamos que, intervir num momento um pouco estranho do país. Quer dizer, há notas,
o atual governo está a dar notas de querer, de certa forma, mas também já havia do governo anterior e do próprio atual, que seria o anterior, dar notas de alguma necessidade de reforma no sentido de externalizar o país, expondo muito mais a globalização, digamos, enquanto fenómeno. Essa exposição é feita de diversas formas. Enfim, o natural é que tenhamos mais gente a circular dentro do país, mais gente a entrar e a sair do país, teremos mais investidores ou não investidores a entrar e a sair do país. Portanto, haverá tendencialmente esse tipo de resultados. O que eu pergunto e digo, e quero-te ouvir, como é óbvio, é o seguinte: está o país preparado para esse tipo de externalização de si próprio? Bom, a partida não estará neste momento, mas eu creio que a direção do país não descurará esta preocupação, porque nós temos que estar, de facto, ter estruturas internas que depois correspondam à publicidade que fazemos no exterior, não é? Uma das preocupações da Ordem dos Advogados nesta panóplia de assuntos é justamente a resolução de conflitos de natureza comercial. E temos estado a trabalhar em parceria com a Câmara de Comércio, Agricultura e Serviços, no sentido de formar um quadro de árbitros. Portanto, já vamos em 2 ações de formação para que se possa criar um centro de arbitragem institucionalizada no país, pelo menos para imprimir maior celeridade na resolução de conflitos de natureza comercial. Portanto, eu creio que este é um dos bons contributos que nós podemos dar, é prepararmos-nos para fazer arbitragem, conciliação, negociação, enfim, tudo para permitir que, pelo menos na área dos negócios, onde os nossos indicadores a nível internacional não são dos piores, possamos, de algum modo, imprimir uma celeridade na resolução desses litígios. Uma medida concreta será, de facto, assim que este quadro de árbitros, mediadores, conciliadores e negociadores estiver apto, rapidamente poder-se, junto do governo, fazer-se aprovar o diploma que há de instituir o Centro de Arbitragem Institucionalizada. Está-se a trabalhar em tudo quanto é diplomas, regulamentos, etc. E eu creio que, enfim, provavelmente, se tudo correr bem, no primeiro trimestre do próximo ano, poderemos ter já, digamos, condições humanas para a criação de um centro de arbitragem que, enfim, aparentemente, quando se fala, as pessoas dizem logo, mas onde é que há instalações para isso? Então, em muitos países, os centros de arbitragem funcionam nos próprios tribunais, porque o que interessa são as pessoas. Uma sala... E é suficiente para fazer arbitragem. É arbitragem? suficiente para fazer arbitragem. Portanto, os custos não são elevados, a dinâmica é muito maior, a celeridade é muito maior e as partes confiam os seus assuntos a pessoas que são peritas e que, enfim, sabem exatamente daquilo que vão falar e como é que eles vão defender. Este é um dos contributos que nós estamos a dar para uma área concreta, sendo escurado um outro projeto de formação que, uma vez concretizados, permitirão que os próprios advogados de forma coletiva deem um salto qualitativo do ponto de vista da deontologia, do processo civil, do processo penal, nomeadamente. Porque um dos nossos principais objetivos, aliás, bem plasmado no nosso estatuto, é a defesa do Estado de Direito, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, nunca nos podemos afastar deste norte, mas que é muito institucional e transversal. Portanto, falamos em consolidação do Estado de Direito democrático, liberdades, direitos e garantias, estamos a falar quase tudo. Claro, é quase que falar da própria vida das pessoas no mundo como nós entendemos hoje. Haveria muito mais coisas para conversar. Há uma que eu não posso deixar de comentar contigo antes de terminarmos. Eu lembro de uma conversa que tivemos, enfim, uma conversa de aeroporto. Nós temos essas conversas de aeroporto a correr e tal, e que, enfim, eu, na minha inocência, desconhecedor da realidade cotidiana do país, a única realidade que eu conheço é a realidade distanciada, comentava contigo o seguinte: o que é que faltava
para que um investidor, isso é relevante neste momento, e as pessoas já perceberam porquê, o que é que faltava? Um investidor para fazer negócio com facilidade em São Tomé e Príncipe. E a tua resposta foi algo do género. Abílios, só no meu gabinete já passaram por lá centenas de possíveis investidores em São Tomé e Príncipe. E que eu me lembro, só 2 ou 3 casos, é que foram casos de algum sucesso. Quer dizer, há aqui uma decalagem entre 2 ou 3 para centenas. O que é que se passa a esse nível? Antes de nós terminarmos, comenta-me isso que eu quero te ouvir. Lembro-me perfeitamente desta conversa, que terá ocorrido mais ou menos há 3 anos, no aeroporto de Lisboa. E, de facto, são muitos exemplos que me dão um substrato suficiente para defender esta tese. E a reforma da administração é fundamental, porque, muitas vezes, o tempo de resposta para a concretização dos projetos acaba por levar o investidor ao desânimo. Então, nós precisamos de uma reforma da administração pública. Primeiro, ela tem que se tornar, de facto, tem que estar ao serviço das populações e os investidores são um sujeito... Cidadania também. Muita gente esquece. Da cidadania. Portanto, acabam por ser cidadãos, independentemente de ser nacionais ou ser nacionais. Portanto, a administração ao serviço da cidadania e dos cidadãos. É o primeiro passo. Há outros aspectos mais subjetivos que têm a ver com vícios que se instalaram, enfim, ao longo dos anos e que deixam muitos investidores constrangidos e que acabam por, enfim, escolher outras paragens para desenvolver seus projetos. Mas eu creio que nós já atingimos um momento tão crítico que não temos outra hipótese senão que percebermos que não são os métodos mais aconselháveis e temos que, de facto, mudar essa forma de recepcionar o investimento estrangeiro, até porque, enfim, a nossa economia tão exígua necessita do investimento estrangeiro direto para que ela cresça. É verdade que ter um mercado tão pequeno, mas ao mesmo tempo estar rodeado de mercados gigantes há menos de uma hora, leva-nos a ter a consciência de que somos obrigados a ter uma atitude em relação ao nosso presente e ter uma noção muito clara de que é a responsabilidade que nós hoje carregamos para o futuro das próximas gerações. Portanto, acho que não temos outra hipótese senão mudar de atitude e fazer as coisas de forma mais acertada. Não tem que ser feito. Não há melhor conselho coletivo ou para o coletivo dos São Tomenses como esse que acabaste de deixar. André, muito obrigado. Essa casa está sempre aberta para te ouvir. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, deixo as minhas sugestões. Não são minhas sugestões. É só uma única sugestão que tem muito a ver com, enfim, com o momento do mundo de hoje e, sobretudo, com o momento africano de hoje. Há um livro que eu quero aconselhar, sobretudo às novas gerações que não devem ter lido e que eu acho que tem tudo que ver com a necessidade de se perceber o que é, de facto, uma cidadania ativa. O livro chama-se Desobediência Civil, é um clássico de Henri David Thoreau, um norte-americano, um livro de 1848, com base numa argumentação desse jurista, desse advogado, contra a escravatura nos Estados Unidos da América. É interessante perceber o quê? Que, numa situação em que existia, de facto, um regime legítimo, que era a democracia americana, o Henri Thoreau atreveu-se a colocar-se em desobediência civil enquanto aquela democracia legítima não se tornasse verdadeiramente legítima e, do ponto de vista dele, estaria sempre em desobediência enquanto existisse a escravatura no seu país. Esse tipo de statements são statements que marcam um certo tipo de cidadania. Eu aconselho, de facto, a leitura e não vou dizer muito mais sobre o livro, que é um clássico para democratas. Obrigado por nos ter acompanhado ao longo destes 2 anos. Prometemos continuar a trabalhar para o manter sempre razoavelmente bem informado. Espero por si no próximo sábado pelas 18 horas. Já sabem onde? No youtube.com, canal STP TV. Sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.